Hoje é o 6º dia da nossa jornada Primeiro Deus na Família, 10 dias de oração. Se você ainda não tem a sua jornada, entre em contato neste número de WhatsApp que aparece aí embaixo, que nós enviaremos para você em PDF para você estudar com a sua família. Está bem? O tema de hoje é: não desista de sua família. E falaremos um pouco sobre o amor e as dificuldades enfrentadas tanto no casamento quanto com os filhos. E sobre o amor como uma ponte que precisa ser construída em nossas relações, aqui diz assim: um espírito brando, uma atitude suave e cativante pode salvar o errado. Você entendeu isto? Observe. Um espírito brando, uma atitude suave e cativante pode salvar o errado. E diz mais, diz que a revelação de Cristo no caráter terá um poder transformador sobre todos com quem entrarem em contato. E qual é esse caráter que é a essência de Jesus? É o amor, a compaixão, o perdão, a misericórdia. E esses ingredientes que fazem parte da essência do caráter de Cristo são os únicos ingredientes que genuinamente e verdadeiramente são capazes de manter como sólidas as pontes que criamos nas nossas relações com as pessoas e com os nossos parentes, com a nossa família. E são os únicos ingredientes capazes de genuinamente causar impacto, transformação, regeneração. Por isso a importância. A respeito das dificuldades no casamento, aqui diz assim: muitas vezes os recém-casados descobrem no outro fraquezas e defeitos que não suspeitavam. Mas os corações que o amor uniu descobrirão também excelências até então desconhecidas. Que todos procurem descobrir as qualidades e não os defeitos. Eu me lembro de uma história onde algumas pessoas indagaram o mestre deles a respeito de como ele conseguia olhar para as pessoas e vislumbrar nelas tantas e tantas qualidades. Então o mestre disse assim: vocês querem mesmo saber? E eles disseram: sim, nós queremos. Ele disse: então me encontre a tal hora lá naquele terreno baldio. E no horário que havia sido marcado, eles chegaram lá. E quando chegaram, perceberam que o mestre estava lá no fundo do terreno, bem lá no fundo do terreno baldio, agachado, mexendo em alguma coisa com um espeto na mão. E quando eles foram se aproximando, eles perceberam que o mau cheiro era insuportável. Então tamparam o nariz para conseguir se aproximar. E quando chegaram perto, perceberam que o mestre estava com uma vara mexendo nos dentes de um cachorro morto, já em decomposição. E eles então perguntaram assim para o mestre: você não está sentindo mau cheiro? Você não está conseguindo perceber o odor de carniça, de coisa podre? E o mestre então, sem nenhum tipo de gesto, como se estivesse sentindo o mau cheiro, ele olha para aqueles jovens e diz assim, mexendo com os dentes do cão: olhem que dentes mais bonitos. Qual era a lição? A lição era que, mesmo em meio a tanta imperfeição, ainda é possível encontrar nas pessoas muitas virtudes, muitas qualidades e muitas coisas boas. Assim deve ser na nossa relação com todas as pessoas, de maneira especial em nossos pais, nossos filhos e em nosso cônjuge. Agora, a respeito das dificuldades com os filhos, observe que conselho divino e magistral. Aqui diz assim: ficar irado com a criança que erra é aumentar o mal. E diz mais, diz que agir dessa maneira com os filhos desperta neles as piores tendências e leva elas a pensar, inclusive, que vocês não se importam com elas. Observe bem,
O problema vai ser grande ou vai ser pequeno. Tudo vai depender da maneira como você lida com ele. Se você tiver sabedoria e amor, o problema que é grande poderá se transformar num problema pequeno. Mas se você não tiver sabedoria e não tiver amor, um problema que é pequeno pode se transformar em um problema grande. Outro detalhe importante é que os pais precisam aprender a conquistar os filhos não apenas com a disciplina, mas especialmente com amor e com os joelhos no chão. Precisam convidar a Deus para compartilhar a proteção, o cuidado e a educação dos filhos. E é por isto que, falando sobre o auxílio divino, aqui diz assim: ao se entregarem à obra de salvar os seus filhos e manter sua posição no caminho da santidade, as mais provocantes provas sobrevirão. Mas você não precisa se desesperar, sabe por quê? Porque aqui afirma que a gente não precisa desanimar, basta a gente se apegar no braço forte e poderoso de Jesus Cristo. É importante você nunca, jamais se esquecer que nós temos, que você tem o mais poderoso aliado para lutar pelos seus filhos, para lutar pela sua família, para lutar pelas pessoas que você mais ama nesta vida. Portanto, continue sempre inserindo a sua família, os seus filhos, no altar da graça. E que Deus te abençoe.